um tempo eu tive duas experiências interessantes envolvendo cinema. A primeira foi ver um vídeo onde uma pessoa perguntava para os amigos qual era o filme favorito deles e a maioria respondeu Legalmente Loira. E a outra foi quando eu conversei com um amigo sobre como 2001 era um ótimo filme, mas uma experiência cinematográfica que nem eu, nem ele gostaríamos de viver novamente. E muito do que nos fez chegar a essa conclusão foi o quão cansativo a experiência de ver 2001 foi, o que foi oposto à minha experiência vendo Legalmente Loira. E ao notar essas diferenças e buscar mais desses fenômenos em outros filmes, eu cheguei à conclusão que seria interessante finalmente fazer um vídeo sobre isso. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Legalmente Loira é um filme de 2001 que conta a história da Elle, que após levar um fora do namorado que termina com ela depois de ser, entre aspas, aprovado em Harvard, afirmando que ela não era tão inteligente quanto ele. So you're breaking up with me because I'm too blonde? Ela decide estudar para entrar em Harvard no mesmo curso que ele, Direito, e ela consegue. You got into Harvard Law? What, like it's hard? Mas ao chegar na faculdade, ela percebe que entrar foi a parte menos difícil. E agora, além de continuar sua jornada tentando recuperar o namorado, ela precisa também provar que pode ser sim uma ótima advogada. Já em 2001, Odisseia no Espaço, a gente tem a história de dois astronautas que, em meio a uma viagem espacial, acabam notando um comportamento estranho vindo da inteligência artificial que ajudava a controlar a nave, e um tenso confronto entre máquina e homem se inicia. E você obviamente se pergunta por que eu escolhi logo esses dois exemplos para falar sobre experiência versus qualidade. Bom, a gente vai entrar em uma bela jornada, então senta. Recentemente eu notei que a geração do streaming faz com que a gente passe a reparar um pouco mais na duração dos filmes. Na época, a principal forma de ver filmes era em DVD, quando todo mundo se juntava para ver um filme. Quase nunca importava a duração do filme, todo mundo sentava e via o filme. A duração dele não era parte tão focal na experiência, mas na experiência que eu tive vendo em 2001, definitivamente foi. Eu sou estudante de cinema, eu decidi ver 2001 algum tempo antes de entrar na faculdade, porque eu queria estar pronto, tendo visto alguns clássicos, e 2001 é realmente um clássico. Tecnicamente impecável, uma inovação tecnológica, uma direção magistral do gênio Kubrick, e é genuinamente um dos melhores filmes, tecnicamente falando, de todos os tempos. Mas o filme é muito chato. Não importa o quanto eu tenha admirado os efeitos técnicos de 2001, ele é um filme mais cabeça, cheio de metáforas, pouquíssimos diálogos e cenas que nunca foram explicadas nem pelo próprio autor. A experiência de ver 2001 não é lá a coisa mais divertida do mundo. Em diversos momentos eu me vi cometendo o famigerado pecado de pausar o filme para tentar raciocinar e talvez tentar não dormir vendo ele. O filme é lindo, provavelmente deve ser uma experiência transcendental no cinema, mas a experiência de assistir ele como só um filme normal não é uma das mais divertidas ou emocionalmente empolgante. Eu sei, como estudante de cinema ousa dizer uma coisa como essa, mas a verdade é que 2001, com o tempo, foi se tornando cada vez mais um material de estudo, um filme necessário para se entender a história do desenvolvimento da linguagem cinematográfica e suas tecnologias, mas como entretenimento ele já não tem o mesmo impacto. Bom, acho que temos uma ótima abertura para falar sobre experiência. Legalmente Loira é um filme perfeito? Tecnicamente impecável? Não, é óbvio que não. O filme é cheio de furo e conveniências, mas isso torna ele ruim? Jamais. O filme desconstrói a imagem de loira burra de um jeito incrível, nos introduzindo uma personagem feminina carismática nos anos 2000. E eu vou ser sincero, a experiência de ver Legalmente Loira foi extremamente divertida e leve. Não foi difícil me conectar com a protagonista, torcer pra ela e me sentir satisfeito com o final. E acredite, eu vi Legalmente Loira em 2001, na exata mesma época. E é aí que se abre uma discussão interessante. 2001 é tecnicamente impecável e genial, cumprindo uma função de revolucionar diversas técnicas cinematográficas. Mas Legalmente Loira é um filme não tecnicamente perfeito, mas com experiência de assistida impecável, divertida e leve, e que cumpre uma das funções essenciais do cinema: se conectar com o público, causar emoção. Muitas vezes é disso que o ser humano precisa, um filme que seja uma experiência legal. Não tô falando só de ser um filme engraçado, tô falando de ser uma experiência boa. Em uma aula de dramaturgia que eu tive recentemente na faculdade, nós aprendemos um dos principais conceitos desenvolvidos pela poética de Aristóteles, o conceito de catarse, que, explicando bem resumidamente, seria uma forte emoção no público em determinado momento da narrativa. Sua narrativa precisa causar catarse no público, que seu espectador precisa conseguir experienciar uma forte emoção a partir da sua obra, uma forte descarga de emoções. O espectador precisa sentir essa emoção intensa e depois descarregá-la, sem que ele precise passar por tudo
daquilo que o personagem sente. Às vezes o espectador precisa de uma história que descarregue os pesos que ele carrega dentro de si. Por isso as pessoas choram quando os protagonistas ficam juntos no final de 10 coisas que eu odeio em você, ou sofrem com a morte do Marley em Marley e eu. Ou citando o próprio Kubrick, é por isso que o público sente um gigante alívio quando a mãe e o filho não morrem no final do Iluminado. Catarse. É por isso que existe essa discussão de por que as pessoas gostam de filmes, entre aspas, ruins. E só essa questão de se existe filme ruim ou não é toda uma outra discussão que não vai acontecer aqui. Mas a questão é que muitas vezes esses filmes menos inovadores e tecnicamente impecáveis se conectam melhor com seu público, cumprem melhor a missão de trazer essas emoções intensas em quem o assiste. Mas o problema de muitos deles é não entender que o público é capaz de sim entender uma narrativa complexa, mas sem que seja esquecido que o público precisa se conectar e não ficar só confuso, sem nada que faz eles chegarem até o fim. Mas também é importante entender a importância desses clássicos como 2001, que trazem inovação e que são sim obras-primas do cinema. Mas é importante entender que nem todo mundo vai ver 2001. Isso não faz eles inferiores. Elas são só um público diferente, que consomem coisas diferentes. Por isso que filmes como Parasita são essenciais. Um filme que consegue entender que o público quer se conectar com um filme, quer entendê-lo e senti-lo, mas que não são burros e que também gostam que os filmes reflitam e tragam discussões. Em uma metáfora muito estranha, eu sou capaz de dizer que Parasita é uma mistura muito interessante de tudo que torna 2001 um clássico inovador e tudo que torna Legalmente Loira um clássico que cria memórias afetivas. Os dois com focos diferentes, mas os dois trazendo o que faz o cinema ser o cinema, do seu próprio jeito.